dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Estou aqui hoje para gravar mais um vídeo para vocês, falando sobre a palavra de Deus. E bem, meus irmãos, hoje Deus colocou em meu coração uma palavra muito bem conhecida, que está no seu livro de Lucas, no seu versículo 34. Muito bem conhecida. Se você não conhece, recomendo vocês lerem. Bem, aqui no versículo 34 diz: Veio o filho do homem que come e bebe, e dizeis: Eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. Ou seja, meus irmãos, aqui nesta palavra está falando um pouco sobre o comentário dos fariseus e dos doutores da lei daquela época. E bem, aqui Jesus ele estava fazendo uma comparação acerca da visão desses homens, que esses homens eles olhavam para para João Batista, que João Batista não comia pão nem bebia vinho, e diziam que ele estava endemoniado, que ele estava com demônio. Mas quando veio Jesus, chamaram Jesus de um homem comilão e bebedão, bebedor de vinho, que andava com os pecadores e com os publicanos. E bem, meus irmãos, aqui nesta palavra, gostaria de estar falando para vocês hoje acerca de quem era Jesus e por que Jesus ele andava com esses homens, andava com os publicanos, e por que Jesus ele comentou acerca de João Batista. E bem, Jesus ele escolheu os piores entre aspas, os pecadores considerados pelos fariseus e os publicanos pelo seguinte motivo: as pessoas, por exemplo, Simão Pedro, ele era um pescador simples, iletrado, que não era alguém que era muito, oh meu Deus, esse cara é estudado. Mas Jesus foi lá e mandou, pela primeira vez quando Jesus conheceu Simão, por mais que ele já conhecesse antes, Jesus foi lá, mandou ele pegar a rede e pescar de novo. Só que ele disse que ficou a noite inteira pescando e não pegou nada, mas mesmo assim ele confiou. E assim, meus irmãos, nós vemos a multiplicação dos peixes, a primeira. Ou seja, Deus ele escolheu não uma pessoa que era simplesmente essa pessoa é perfeita, essa aqui é a maravilhosa para a minha caminhada. Não, ele pegou os pecadores, as pessoas que não tinham estudo, as pessoas que eram simples, que simplesmente um pescador, meus irmãos. E um pescador naquela época era tipo, por exemplo, vamos dizer assim, um zelador hoje, é tipo isso. Porque antigamente os pescadores eles tinham a missão principal, mas também eram muito desvalorizados. Por quê? Eles traziam sustento para as casas e para vender o peixe, mas também eram desvalorizados. Ou seja, meus irmãos, quando esses fariseus falaram sobre esses pecadores, eles estavam desvalorizando os discípulos de Jesus e também os discípulos de João Batista. E bem, meus irmãos, sobre também os outros pecadores, como deixa eu ver aqui, por exemplo, os irmãos de Pedro também, que também eram pescadores, eles também eram desvalorizados, pois eram como Pedro, eram iletrados, ou seja, não tinham muitos, eles tinham escola, só que eles não tinham muito estudo. Eles não eram tipo muito inteligentes, não eram um homem, meu Deus, esse cara, meu Deus do céu, ele é o teólogo. Não, eram pessoas normais e simplesmente Jesus foi lá e disse: agora sereis pescadores de homens, serás pescador de homens. Ou seja, meus irmãos, você que está aí triste, abalado, pensando que você não é nada, que Cristo não te quer, que você já está no pecado, que tudo já está acabado para você, que você é inútil para tudo, você não é inútil, porque se até Jesus escolheu os piores rejeitados da sociedade, entre aspas, porque para as sociedades eles eram considerados rejeitados e piores, mas para Cristo eles eram como peças raras que iriam ajudar mais de milhares de pessoas. Como Pedro, em uma de suas pregações, ele conseguiu atrair para o reino dos céus 5.000 almas. Ou seja, meus irmãos, Jesus, como ele disse, que se você crer no nome dele, você pode fazer obras até maiores que as deles, ou seja, maior que a dele, né? No caso, maior que as obras de Jesus. Ou seja, meus irmãos, se você tiver fé, você poderá fazer obras maiores que a de Jesus. Como, por exemplo, um testemunho aqui de um homem que ele era do tempo, eu já contei aqui muitas vezes, esse homem, ele era dos Estados Unidos, lá de 1957, 1956, eu acho.
E bem, meus irmãos, esse homem curou simplesmente mais de 10 mil pessoas, se não me engano. Mas ele curou muita gente. Ficou até simplesmente no culto curando até mais de 100 pessoas por culto. Ficou curando um monte de gente até as 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Ou seja, meus irmãos, não é sobre você ser melhor que alguém. É sobre você crer no nome de Cristo. Se você crê no nome de Cristo, que você pode sair da situação que você está agora, de que sua vida pode mudar. Tudo isso que você está pensando, se você crer no nome de Cristo, se você declarar no nome de Jesus Cristo, tudo isso será feito e já estará feito, porque na palavra de Deus, Jesus Cristo ele fala que se você pedir no nome dele, no próprio nome dele, no nome de Jesus Cristo, com fé de que isso já está feito, logo o Pai ele te dará. Ou seja, por exemplo, você quer uma vaga de emprego, então você fica com fé naquilo que você quer, então Deus ele vai lá e olha isso aqui vai ajudar ele, então eu vou colocar. Ou seja, se você continuar com fé, mesmo em meio às dificuldades, sabendo que isso já vai acontecer, Deus ele vai lá e concede. Porém, se aquilo não for bom para você e Deus não te conceder, não fique triste por causa disso. Lembre-se que tudo aquilo que Deus nos nega não é por mal, porque como um pai não vai dar um carro para uma criança, Deus também não vai te dar uma bênção tão grande para você simplesmente ser amaldiçoado, porque toda bênção fora de tempo é maldição. E como eu falei aqui o exemplo do emprego, aquele emprego poderia ter mais influências, poderia te contaminar e poderia ser um livramento para você. Vai que tinha alguém que era, sei lá, alguma coisa assim, alguém que não se batia bem com você e você iria brigar com essa pessoa. Então Deus preferiu evitar isso, que é melhor. E bem, meus irmãos, continuando nesta palavra aqui, bem, também o porquê que Jesus ele simplesmente escolheu publicanos. E bem, Jesus ele escolheu os mais rejeitados da sociedade, porque publicanos eram o quê? Homens que cobravam impostos para o Império Romano. Porém, esses homens tinham homens como, por exemplo, Zaqueu. Zaqueu ele simplesmente ele cobrava o imposto, só que ele cobrava o dobro, por exemplo. Se ele, por exemplo, o Império Romano diz lá, queremos que você cobre hoje do povo R$ 2. Ele vai lá e cobrava R$ 4 para simplesmente ter o lucro para ele. E por isso que os publicanos eram considerados pelos judeus traidores, como se fossem, tipo, vamos dizer que você tem uma nação, beleza, você é dessa nação, você é brasileiro. Aí você começa a trabalhar para os Estados Unidos. Aí os brasileiros começam a te falar de traidor e começam a te rejeitar da sociedade. Não te incluem em eventos, não te aceitam como um ser humano normal porque você trabalha para outro governo. Ou seja, meus irmãos, naquele tempo os publicanos eram muito rejeitados porque cobravam, mesmo que eles cobrassem a taxa normal, eles eram considerados pecadores e também traidores, porque não estavam trabalhando para os judeus, e sim trabalhando para outro império, para outra província. Mas enfim, porém, Jesus, com a sua íntima compaixão, ele foi lá e escolheu os considerados mais pecadores, os mais rejeitados, e sempre os acolheu. Por exemplo, Levi, que normalmente chamado de Mateus, ele era um publicano que estava lá na recebedoria, de boa, sentado, vivendo a vida dele normal e cobrando impostos normalmente. E então Jesus foi lá e falou: segue-me. Então ele foi lá, largou tudo e foi para a casa dele com Jesus. Então ele fez um grande banquete, meus irmãos, para Jesus Cristo. E então os fariseus falaram: por que comestes com pecadores e publicanos? A mesma coisa aqui que diz nessa palavra que fala sobre como não, João envia 2 discípulos seus a Jesus. Ou seja, meus irmãos, os fariseus sempre buscavam criticar Jesus porque que ele andava com pessoas que eram pecadoras. E hoje em dia Satanás ele é a mesma coisa. Ele sempre vai buscar nos acusar do porquê nós fazemos aquilo, porque que nós andamos com os mesmos pecados, e ele sempre vai te acusar. Porém, Deus ele te recebe de braços abertos para que assim ele te purifique e te limpe. Porque, por exemplo, Deus ele nunca vai chegar em você e dizer: você é um lixo, você está nesse pecado, você devia melhorar, só que você continua sendo esse lixo horrível. Deus nunca vai chegar falando assim, meus irmãos. Deus ele sempre vai chegar com a paz que excede todo entendimento, em Filipenses 4:5, que fala sobre a paz que excede todo entendimento. E bem, meus irmãos, Deus ele nunca vai te acusar. Ele sempre vai te receber de braços abertos. Porque
como Elias estava procurando a voz de Deus, procurando um vulcão, procurando um terremoto, procurando o mar. E bem, Deus ele não estava nas coisas violentas, nas coisas brutais. Deus estava simplesmente numa brisa suave. E então, Elias foi lá, simplesmente sentiu uma brisa e ouviu a voz de Deus. Ou seja, meus irmãos, Deus nunca vai chegar para você com um som estourado no seu ouvido. Deus nunca vai falar assim. Ele fala de diversas formas, mas sempre que ele fala é de uma forma tranquila, uma forma de paz, uma forma que você consiga compreender com clareza e também com calma, porque jamais Deus vai gritar no ouvido de um filho. Deus, ele sempre vai chegar no ouvido dele e vai sussurrar as palavras certas que você deve ouvir. Ou seja, quando aqui, nessa palavra aqui no versículo 34 de Lucas, no seu capítulo 7, que diz: Veio o filho do homem que come e bebe, e dizeis: Eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. Ou seja, meus irmãos, aqui, como os fariseus disseram, que Jesus era um homem que comia e bebia. E também, ele, como posso dizer, Jesus, ele falava muito sobre o jejum também, porque muitos dos fariseus, eles acusavam Jesus de por que ele não jejuava, por que os discípulos deles não jejuavam. Ele falava também que eles não jejuavam porque podem os filhos das bodas jejuar enquanto o esposo está com eles. Ou seja, você não vai jejuar enquanto está em festa, né? Pelo amor de Deus, é algo óbvio. Então, os fariseus, eles sempre jejuavam, mas nunca de forma sincera a Deus. Porque o foco do jejum, meus irmãos, nunca foi simplesmente você ir lá: hoje eu vou ficar aqui triste para Deus, vou dedicar meu tempo para Deus, vou pegar pano de saco grosseiro, vou me humilhar no chão e vou ficar triste aqui hoje, começar a chorar porque eu sou um pecador lixoroso. E é isso, porque é só isso que eu tenho para fazer para Deus, me humilhar, e depois do jejum vou voltar minhas práticas de pecado, vou voltar a fazer tudo que eu gostava de fazer, que é o pecado. E então vou lá. Não estou dizendo que tudo que você faz é pecado, lazer não é pecado mesmo, mas continuando, tudo que eu fazia antes eu vou voltar a fazer, porque isso era o que os fariseus faziam. Eles, por mais que eles jejuassem, por mais que eles orassem, por mais que eles tinham tudo, eles não eram justos. Eles eram pecadores, mais pecadores que os próprios pecadores que eles acusavam, porque os fariseus, eles só tinham aparência, mas não tinham um coração bom. Deus, ele não tá nem aí se você tem aparência, se você acha que você é feio, se você é não sei o que lá. Deus, ele não tá ligando para sua aparência. Deus, ele te acha lindo, porque você foi feito em imagem e semelhança de Deus, e não em imagem e semelhança do diabo. O diabo que é feio, o diabo é, meu Deus do céu, ignora lá, maligno. Mas, continuando aqui, meus irmãos, Deus, tudo que ele quer saber é sobre o seu coração. Ele quer ser íntimo contigo. Ele quer ter uma intimidade com você. Você aí que está desistindo agora, você que simplesmente quer se entregar ao mundo, quer desistir, quer se entregar aos vícios, quer se entregar aos prazeres, está dizendo: ah, chega, a minha vida tá um lixo. Cara, se tu está passando por isso, por exemplo, você está passando por uma dificuldade, Deus, ele diz na sua palavra: cada um é tentado de acordo com a sua cobiça. Ou seja, se você é tentado com uma coisa que você acha que você não vai aguentar, você está sendo tentado com algo que você supera. Ou seja, Deus jamais vai pegar um carro de 5.000 quilos e botar nas suas costas. Ele sempre vai te dar um peso de, no máximo, 5 quilos que você aguente. Ou seja, meus irmãos, Deus jamais vai colocar um peso sobre você que você não vai aguentar. Ele vai colocar uma carga que você aguente, para que assim você faça o trajeto e entregue essa carga. Não para você cair no meio do caminho e desistir. Porque, por exemplo, quando um caminhoneiro vai entregar... Um caminhoneiro não, vamos dizer que você vai entregar uma carga. Você vai entregar um cimento. Deus não vai te dar um cimento de 10 quilos, sendo que você não aguenta nem 5. Ele vai te dar um de 2. E assim, você tem que ir vencendo, tem que ir aos poucos entregando essas cargas. Assim é a vida do evangelho. Aos pouquinhos você vai crescendo essa carga, você vai sendo tentado a cada dia. Então você vai vencendo e só vai piorando. Porém, você vai evoluindo, meus irmãos. Ou seja, quando você estiver nesse momento na sua vida que você quiser desistir, que você dizer: não, não dá pra mim, não dá pra viver essa vida de cristão, não dá pra viver nesse mundo, entenda que tudo isso é o processo, é o deserto, infelizmente. Porque
como o povo de Israel passou 40 anos no deserto sendo moldados, forjados para que assim habitassem na terra do Egito, nós também somos moldados no deserto. Porém, esse deserto não é físico, ele é espiritual. Ou seja, meus irmãos, quando você for tentado, não simplesmente ceda. Saiba que isso tudo é o processo. E você que não é evangelho, você que não é de Cristo, se converta a Cristo, meus irmãos. Porque Cristo, ele não veio para simplesmente chamar os perfeitos. Ele veio aqui para chamar os imperfeitos, os pecadores, os sujos, os que a sociedade odeia, os que a sociedade rejeita. Porque, como aqui dizia os fariseus não, Jesus, veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis, eis aí um homem com milão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. Ou seja, Jesus, ele quer ser seu amigo, por mais que você seja o mais sujo possível. Porque, vamos pensar aqui, não existe ninguém que seja justo, mais justo que Cristo, ou que Deus, ou que o próprio Espírito Santo, ou uma pessoa que seja totalmente perfeita. É impossível, meus irmãos, ninguém é justo, ninguém é perfeito, somente Cristo, e Deus, e o Espírito Santo. Ou seja, meus irmãos, quando você, se você quiser aceitar a Cristo, vá em uma igreja, peça para o pregador orar por você, e não sinta vergonha, porque em uma igreja, como é que vão te acusar, pelo amor de Deus, né? Quem te acusar vai ser humilhado, porque Deus jamais vai deixar o maligno usar uma pessoa para acusar uma pessoa que se rende a ele. Quando uma pessoa se rende a Cristo, Cristo o recebe de braços abertos. Ou seja, se você está começando sua caminhada com Cristo agora, comece com pouco, não comece querendo ser o grandão, simplesmente orando por mais de 2 horas, 1 hora. Ore pouco, ore tipo o máximo que você conseguir, fale com Deus sinceramente. Porque numa conversa você não olha para tempo. Numa conversa você simplesmente só está conversando com a pessoa e a pessoa vai seguindo um papo que flui. Ou seja, a mesma coisa é com Deus. Ou seja, meus irmãos, quando for conversar com Deus, não fique nessa de simplesmente Pai, Senhor meu, gostaria de estar agradecendo ao Senhor. Você pode ser formal, mas também seja sincero. Porque não adianta você ser sincero, você ser formal e você simplesmente fazer um monólogo. O que é um monólogo? Só você fala, a pessoa não conversa. Você fala, bum, vou embora. A mesma coisa que você está conversando com seu amigo aqui, eu e você está conversando, e só eu falo, como eu estou fazendo esse vídeo. E aí eu não deixo você falar. É tipo isso. Ou seja, quando for falar com Deus, espere, tipo, falou o que você tinha que falar, agora espera um pouquinho, fica calmo e fica quieto por uns 5 minutinhos. Quando ouvir uma voz, um sussurro, um pensamento bom, algo que foi de Deus, relacionado à palavra de Deus, aí sim você pode ter certeza que é Deus, porque Deus, ele jamais vai se contradizer a sua própria palavra. Por exemplo, Deus, ele diz, não adulterais, aí vem aquele pensamento, vá lá e adultere, vá lá e olhe para a mulher do outro. Não, simplesmente não é Deus, né? Mas se essa voz tem relação com a palavra de Deus, é Deus. E Deus, meus irmãos, a voz dele vem com uma brisa suave, como eu já havia dito. E bem, a voz de Deus, ela vem junto com a paz que excede todo entendimento, que está no capítulo 4, no seu versículo 5 de Filipenses, que diz. E bem, meus irmãos, quando forem jejuar também, jejuem pouco, 30, 1 hora, 20 minutos, tirando uma refeição do dia, aí depois você fica um tempinho jejuando, pode ser um jejum parcial, um jejum que você pode beber água, um jejum que você pode comer alguma coisa, mas não exagere. Um jejum dedicado a Deus, um jejum buscando a Deus, um jejum orando, lendo a palavra de Deus, propagando a palavra, qualquer coisa, mas faça. E também, lendo a Bíblia, claro, como eu já citei aqui, ler a Bíblia é fundamental para que todos os dias você seja moldado. A cada dia que você lê a Bíblia, é como se fosse uma construção de uma casa. Uma casa, todo dia ela tem que estar lá como é o nome? O predeiro construindo. O predeiro, o nosso construtor, é o Espírito Santo. Ele está fazendo uma boa obra em nós. Ele está construindo algo muito bom. E quando você cair no pecado, meu irmão, entenda que toda obra, ela tem sempre uma poeira. Sempre cai um bloco, cai alguma coisa. E acontece. Quando você cair, se levante. Porque na palavra de Deus, em Provérbios, fala que o justo cairá 7 vezes, mas sempre se levantará. E não seja como os ímpios, que no mesmo versículo diz que os ímpios eles ficarão na lama, porque o ímpio ele não olha para o erro dele, ele ama o erro dele, ele não aceita a repreensão do pai. O pai é Deus, ou seu próprio pai físico mesmo. E, como diz na palavra de Deus, também honrarás o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias se prolonguem na terra. E bem, meus irmãos,
Bem, nessa palavra aqui, ela nos enfatiza muito sobre com quem Jesus ele andava e também reflete sobre nós, sobre hoje, como nós nos identificamos nesta palavra. E bem, nós não somos perfeitos e nunca seremos, porém podemos todo dia buscar ser perfeitos, ser santos como Jesus Cristo foi. Porque como Paulo disse, ele falou, já que vocês não conseguem imitar a Cristo, imitem a mim, já que eu imito a Cristo. Ou seja, tentem ser, meus irmãos, santos. Não estou dizendo para você olhar para o seu irmão, dizer, não sei quem, você é santo, vou te imitar. Não, porque todos nós somos falhos. Imite a Cristo, porque Cristo, ele verdadeiramente, ele era santo. Ou seja, todos nós somos pecadores, meus irmãos. Nós nunca seremos perfeitos. E você que está neste quarto aí, triste, com depressão, sozinho, triste por causa que aconteceu aquela situação, não fica triste, meu irmão. Porque por mais que tenha acontecido aquilo, vai passar. Porque todas as coisas falam na palavra de Deus, como diz, que todas as coisas vão de passar, mas a palavra de Deus não. E a palavra de Deus diz, meus irmãos, para você levantar, para você começar a buscar a Deus, não por uma obrigação, mas porque Ele quer te curar, Ele quer te salvar. Ele quer te salvar para que assim um dia você também salve outras pessoas que estavam no mesmo estado em que você está agora. Ou seja, se levanta, meu irmão, por mais que doa, porque qual é o melhor? Você ficar parado e não viver o extraordinário que poderia ser feito daqui aos 5 minutos que você se movimentasse, que você se levantasse dessa cama, ou você simplesmente começar lá, se levantar, mudar a sua história, começar simplesmente com uma decisão você mudar a sua história, que é simplesmente buscar a Jesus Cristo, porque, meus irmãos, por mais que a caminhada seja longa, seja dura, seja ruim, entenda que a viagem também pode ser boa e o resultado é melhor ainda. Porque nós temos uma promessa, aquele que perseverar até o fim, permanecer e guardar as palavras de Cristo, este terá a vida eterna. E, meus irmãos, não pense que crente não pode ter lazer, que crente tem que seguir uma de regra, que crente não pode ir ali simplesmente comer um pastel, comer um hambúrguer, que crente pode. Vou te dizer aqui, crente pode ter lazer, mas não pode se contaminar, não pode pecar. Estou dizendo, por exemplo, não estou dizendo que você pode ir ali na balada, vou hoje na festa, que eu... Não. Estou dizendo que você pode ter lazer. Lazer é diferente de você ir para festa, para balada. Esse é o lazer do mundo. Os cristãos também podem ter lazer. Mas um lazer controlado, um lazer de boa, vou ali distrair um pouquinho, comer um pastel, comer alguma coisa, ali, vou ver ali um filme bom, um filme infantil, pode ser qualquer coisa assim, um filme cristão, não sei. Mas meus irmãos, entendam que a caminhada com Cristo, ela pode ser dura, mas também tem os seus bons momentos. Porque até Cristo, ele tinha um lazer, que era as festas de casamento. Porque, como fala na palavra de Deus, que Cristo, ele também tinha que descansar o mental dele, tinha que descansar o corpo. Ou seja, Jesus ele já frequentou festas de casamento que não é pecado frequentar uma festa de casamento. Eram eventos formais, civilizados, que era uma coisa boa. Duravam mais de 5 dias as festas de casamento. Ou seja, quando você está pensando aí, nossa, se eu virar crente, eu não vou poder mais fazer nada. Não. Entenda que você ser cristão, você não tira sua liberdade, você ganha a liberdade, porque liberdade, meus irmãos, não é aquilo que você pode fazer o que você quiser, mas liberdade é você saber o que você tem que fazer e o que você não pode fazer. Ou seja, é você saber o seu propósito, é você saber o que não deve fazer porque aquilo vai te afetar, é você saber o que Deus tem para a sua vida. Isso é a verdadeira liberdade, meus irmãos. Por mais que você, por exemplo, agora o seu corpo não vai querer, sua carne não vai querer isso, mas entenda que a sua alma está faminta pela palavra de Deus. Então, busca Jesus Cristo, porque como Jesus ele andava com os pecadores publicanos, por que ele vai te desprezar? Não estou te chamando de pecador, porque todos nós somos pecadores, mas por que Deus ele vai te desprezar? Como fala na palavra de Deus, que Deus ele alimenta as aves todos os dias, então por que ele não alimentaria você, que tem muito mais valor? Então, meus irmãos, busca Jesus Cristo não por questão de simplesmente você buscar Jesus Cristo em questão de religiosidade, não. Busca Cristo por uma intimidade com Deus, porque Deus é seu Pai, e não porque Deus, eu jejuei hoje 24 horas, eu tenho que ganhar isso, não. Busca a Deus com uma intimidade, como agradecimento por Jesus Cristo ter morrido na cruz por você,
Tipo, simplesmente faça tudo para agradecer a Cristo e agradecer a Deus. Se for fazer algo para Cristo, faça como agradecimento por tudo que Ele te fez, por tudo que Deus te fez e por tudo que Ele te faz hoje. E, bem, meus irmãos, gostaria aqui de estar terminando esta palavra hoje para vocês. Terminando não. Bem, vou continuar aqui lendo o versículo 34 e o versículo 35. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores, mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Ou seja, aqui nesta palavra, fala aqui no versículo 35, mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Ou seja, a sabedoria de Deus é justificada por todos os seus filhos. Ou seja, aqui no caso, os filhos eram os discípulos de Jesus e João. E a sabedoria é a palavra de Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. E bem, não desprezem, meus irmãos, a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a vontade de Deus, é boa, perfeita e agradável. E a palavra de Deus, como dizem Hebreus, é boa para a repreensão. Toda a palavra inspirada de Deus é boa para repreensão, correção e também para exortar. Ou seja, meus irmãos, a palavra de Deus, ela também, em Hebreus não, o outro era em Coríntios, mas em Hebreus fala que a palavra de Deus é mais penetrante que uma espada de dois gumes. Uma espada de dois gumes é uma espada bem grossa, que poderia penetrar a pele humana, meu Deus do céu. Ou seja, a palavra de Deus é mais penetrante que uma espada dessa, que penetra corpo, alma e medula. Simplesmente é algo inacreditável. Você consegue discernir a vontade e os desejos do homem, do coração do homem. Ou seja, meus irmãos, a palavra de Deus é muito mais potente do que você dar um soco em alguém, do que você bater em alguém, do que você dar um tiro em alguém, do que você dar uma facada em alguém. A palavra de Deus é muito mais poderosa, meus irmãos. E por isso não a usem para o mal, usem para o bem. Usem para anunciar o evangelho de Cristo ainda mais. Se, por exemplo, você vê uma passagem de Deus, por exemplo, o povo do Egito. O povo do Egito pode simbolizar o quê? O povo simboliza nós. E a fuga do povo do egípcio pode ser a fuga do pecado. Ou seja, o povo fugiu do pecado. Deus os livrou do pecado para uma terra que emana leite e mel. Ou seja, a terra que emana leite e mel é uma vida com Cristo, meus irmãos. Ou seja, pregam o evangelho inspirados em toda a palavra de Deus, porque até o Antigo Testamento consegue nos indicar a Cristo, consegue nos apontar a Cristo. Ou seja, quando você for ler a palavra de Deus, comece sempre pelos evangelhos de Mateus, pelos evangelhos de Lucas, enfim, Marcos. Marcos é o menor de todos, aí vocês podem ver que ele é o mais resumido. Mas, terminando esta palavra, meus irmãos, terminando não, continuando, gostaria de falá-los que Deus, ele não está aqui para querer os perfeitos, porque como o próprio Jesus fala no seu capítulo 8 de João, ele diz bem assim: quem permanecer e guardar as minhas palavras até o fim, este sim será salvo. Ou seja, nós não somos salvos não pelas nossas obras, e sim pela fé, e também pela graça de Deus, que é um dom gratuito de Deus. Ou seja, meus irmãos, se você tem fé que Jesus Cristo ele morreu e ressuscitou dos mortos por você, e aceitar ele como seu salvador, e que Deus pode te salvar, então você já está salvo, meu irmão. Mas não quer dizer que você pode pecar, que você pode fazer o que quiser, que você está salvo. Não. Você tem que a cada dia carregar sua cruz. E o que é carregar a cruz, meus irmãos? Renunciar às suas vontades, os seus desejos, renunciar a si mesmo e seguir a Cristo. Carregar nossa cruz é todo dia, matar a nossa carne, todo dia pela manhã, orar, jejuar, ler a palavra, propagar a palavra. E então, depois disso, nós renunciar aos nossos desejos carnais, que é simplesmente tudo que a carne gosta, que é o que? A gula, é o vício no celular, é as glutonarias, é os vícios de pornografia, luxúria sexual, imoralidade sexual, enfim. E, meus irmãos, quem seguir a Cristo, eu te garanto que você terá a paz verdadeira e a alegria verdadeira.